Você tem dor atrás do seu tornozelo quando você corre, quando faz atividade ou mesmo no repouso? Fica atento. Eu reagi recentemente a um vídeo e é importante que você entenda o que está acontecendo aí. Olha lá. Isso é uma lesão ou uma rotura do tendão de Aquiles ou tendão calcâneo. E existe um porquê nessa história. Por que esse tendão rompe? Eu vou te explicar isso agora nesse vídeo. Eu sou o Dr. Bruno Massa e acompanhe até o final para entender como melhor prevenir isso daí e cuidar do seu tendão. O tendão funciona como uma corda, isso é importante explicar. Quando o músculo contrai, ele traciona o tendão e essa força é levada até o osso, isso em qualquer tendão. Nesse caso, quando a panturrilha contrai, e aí a gente está falando de dois músculos, esse tendão, que é um dos mais fortes que a gente tem no corpo, leva essa energia lá para o calcanhar, para a gente fazer o que a gente chama de flexão plantar, é o movimento de ponta do pé. A gente faz isso toda vez que caminha. Isso é importante. Quando a gente corre ou salta, a gente pode aplicar uma força de até 6 vezes o nosso peso. Isso passa por aí. O grande problema é que muitos desses casos, por incrível que pareça, passam desapercebidos sem diagnóstico. Não estou dizendo sem avaliação, mas sem o diagnóstico correto. E se você não tratar isso de maneira adequada, que na maioria das vezes é com cirurgia, a chance de você ter uma re-rotura, quer dizer, ele romper de novo, ou que ele fique muito fraco, muito alongado, é enorme. Isso vai trazer diversos malefícios para o paciente. Quem está em mais risco? É muito mais frequente nos homens entre 30 e 40 anos. Na maioria das vezes, aqueles atletas de fim de semana, pessoa que não tem um condicionamento adequado. E isso é algo importante que eu vou voltar daqui a pouco. Quem também está em risco? Quem faz uso de alguns antibióticos específicos que enfraquecem o tendão ou esteroides anabolizantes. Qual que é o mecanismo? Então, é uma contração muito intensa desse músculo ao mesmo tempo que ele é alongado. Isso traz uma energia, isso traz uma força muito grande para o tendão. E aqui um detalhe, esse tendão, quando ele é íntegro ou normal, a chance dele romper é muito baixa. Então, provavelmente, esse tendão já tinha alguma alteração. Como eu comentei, o tendão é como se fosse uma corda que transmite a força, certo? É como se essa corda já estivesse desfiando de alguma maneira, e aí ela tem mais risco de romper. Na maioria das vezes, ela rompe um pouco acima do local onde ela se prende no calcanhar, cerca de 4 centímetros. E essa é uma região de mais risco, onde o tendão tem uma torção. A lesão aguda é como se fosse uma pancada. É chamado de síndrome da pedrada. Várias brigas já aconteceram em partidas de futebol por causa disso. A pessoa acha que tomou um chute, quando olha para trás, coitado de quem está lá. Mas na verdade não foi ninguém, isso foi o próprio tendão que rompeu. Logo depois você passa a ter uma dor muito intensa, inchaço e uma fraqueza para empurrar o chão. Muitas vezes é difícil ou até quase impossível de andar com esse pé. Quando a gente examina, existe um teste de que você pressiona a panturrilha e você, quando o tendão está normal, percebe o pé movimentando. Nos casos de rotura, o pé não se mexe. Normalmente, o pé fica mais baixo. Palpando, você sente um espaço, um gap na região da lesão. Alguns exames complementares são importantes. Primeiro, para entender se não houve uma avulsão, ou seja, uma fratura associada lá na região em que esse tendão se insere no calcâneo. Às vezes ele traciona com tanta força que traz com ele um pedaço do osso. A gente chama isso de avulsão. Ultrassom ou ressonância são importantes para ver não só a lesão, mas a qualidade do tendão. Isso vai mudar bastante na indicação da cirurgia. Como a gente trata? Na maioria das vezes, as pessoas são jovens e são ativas. Então, na maioria dos casos, a gente vai tratar com cirurgia. E aí, a ideia da cirurgia é você aproximar os dois fragmentos, cotos desse tendão. E a gente faz um ponto, uma sutura, para manter isso unido enquanto cicatriza. Tem algumas maneiras diferentes de abordar, mais invasivas ou menos invasivas, e aí depende muito de como o seu médico acaba atuando. O tratamento não cirúrgico, ele acaba sendo indicado ou para pacientes que não têm como fazer o tratamento cirúrgico, porque clinicamente tem alguma coisa que eleva muito esse risco, ou para pacientes que têm alguma contraindicação a operar. Geralmente a gente faz utilizando uma bota, mantendo o paciente na posição, entre aspas, de ponta do pé, e a gente vai progredindo essa posição do pé ao longo do tratamento, que dura em torno de 3 meses. Independente de tratar com cirurgia ou conservadoramente, a gente vai precisar de fisioterapia.
Uma das grandes queixas relacionadas a esse problema é fraqueza, porque esse músculo acaba alongando, esse tendão acaba alongando. Então a gente precisa recuperar a força. E qual é o grande problema de não operar? Primeiro, é o risco de romper novamente. É muito maior do que quando a gente opera. Segundo, é o risco de fraqueza, que também é maior do que quando a gente opera. Então, a dica mais importante é quando você tem dor na região do tendão e, obviamente, não teve a lesão, não teve a rotura. O que você faz para prevenir? Você precisa fortalecer com exercícios excêntricos. O que é um exercício excêntrico para a musculatura? É aquele que você faz força enquanto estica. Obviamente, de maneira controlada, porque isso de maneira não controlada é um dos motivos da rotura desse tendão. Mas quando a gente faz isso de maneira controlada, a gente protege o tendão. E é super importante acompanhar com o seu ortopedista o segmento desse tendão, principalmente se tiver muito difícil de controlar essa dor. Muito bem, agora é importante, caso você tenha dor e não tenha passado com um ortopedista para avaliar, você precisa fazer. É isso aí. Agora você já sabe como prevenir e sabe como que é o tratamento nos casos de rotura. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e acompanha. Em breve eu vou explicar os porquês das lesões em outros vídeos.